Meus caríssimos, minha saudação aos que participam de mais esta exposição da série Registros sobre Registros, que vai aqui para o seu número 411. Cumprimento e agradeço a todos os confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a Noreg do Estado do Paraná, o que faço na pessoa da excelente presidente dessa instituição, a professora Mariana Pozenato Martins, e a sua não menos excelente coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavec. Vamos tratar aqui da averbação da extinção de concessão de uso especial para fins de moradia, que é a matéria que está presente no item 19 do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos. Esse inciso, como se sabe, é o relativo aos títulos que a Lei de Registros Públicos tem por averbáveis no ofício imobiliário. Muito bem. Foi a Lei 11.481, que é uma lei de maio de 2007, portanto já com bastante idade, não é? Que acrescentou o direito de uso especial para fins de moradia, de que aqui tratamos, entre os direitos reais enumerados no Código Civil Brasileiro. Então vamos ler o Código Civil Brasileiro, no artigo 1225, e lá vamos encontrar o inciso 11, que se refere exatamente ao direito de uso especial para fins de moradia. Por sua vez, o mesmo Código, por força dessa lei de 2007, que eu mencionei, a Lei 11.481, indicou a suscetibilidade do direito de uso especial para fins de moradia de ser objeto de hipoteca. Portanto, pode ser hipotecado esse direito. Bom, é de todo evidente que o averbamento de uma extinção no registro de imóveis supõe uma anterior inscrição. Isso deve ser assim do ponto de vista lógico, embora nada impeça que a lei crie aí uma hipótese de extinção sem que esteja antes registrado o objeto dessa extinção. Mas, enfim, em princípio, a pressuposição lógica, e é o que ocorre normalmente, é que as extinções tenham já alguma correspondência precedente com uma inscrição que é exatamente aquela contra a qual essa extinção se dirige, ou pelo menos em relação à qual essa extinção se dirige. E, de fato, a Lei de Registros Públicos prevê, no inciso 1º, mais exatamente no item 37 do inciso 1º, desse mesmo artigo 167, de que nós estamos cuidando aqui, o registro em sentido estrito da concessão de uso especial para fins de moradia. Portanto, prevê-se, no mesmo artigo 167, no inciso 1º, o registro, no inciso 2º, a averbação. No inciso 1º, para fins constitutivos, no inciso 2º, para fins extintivos. Bom, nós já tratamos aqui, nesta série Registros sobre Registros, exatamente porque então examinávamos a lista dos títulos suscetíveis de registro em sentido estrito, acerca de que essa matéria da concessão de uso especial para fins de moradia corresponde, de algum modo, ao atendimento do que se indica na Constituição Federal de 1988. De fato, no parágrafo 1º do artigo 138 da Constituição Nacional, consta que todo aquele que possuir uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, de maneira ininterrupta e sem oposição, ou seja, a posse deve ser essa chamada posse pacífica, desde que a utilize para a sua moradia ou moradia de sua família, adquirido o domínio, contanto ainda que não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural. Então, a Constituição prevê que alguém que não seja proprietário de um imóvel urbano ou rural, a não ser esse que possa adquirir aqui, e que possua
como posse pacífica, por 5 anos, ininterruptamente, uma área urbana de até 250 metros quadrados, possa ter-se como dono dessa área. Muito bem. Fizemos ver também que essa norma constitucional foi regulamentada pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Essa Lei 10.257, de julho de 2001, é o Estatuto da Cidade. Foi por essa lei que, entre vários institutos jurídicos e políticos, ela se refere a vários institutos, criou-se entre nós o Instituto da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. Está previsto em uma das alíneas do inciso 5º do artigo 4º da Lei 10.257. E previu-se, então, no artigo 56 dessa mesma lei, a inclusão desse título no rol dos títulos registráveis estrito sensu no ofício imobiliário. Ali se indicando que deveriam levar-se a registro os termos administrativos ou as sentenças declaratórias de concessão de uso especial para fins de moradia, independentemente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Interessante essa parte final, não é? Que havia no texto inaugural da Lei 10.257. Vamos ver que isso desaparece logo a seguir. Porque na primeira previsão, podia levar-se para registro, ainda que o parcelamento fosse irregular ou que a edificação o fosse. Mas logo em seguida, essa lei é de julho de 2001. Logo em seguida, em setembro de 2001, surge a medida provisória 2.220. E essa medida provisória exclui a parte final do texto anterior, ou seja, essa referência independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação já não consta da Lei 10.257. Então, o item 37 tem o texto que ainda hoje é vigente na Lei de Registros Públicos. Pois bem, a medida provisória 2.220, a que eu acabo de fazer referência, trouxe previsões de particular interesse para o âmbito do registro de imóveis. Particularmente 3 artigos, os artigos 6º, 7º e 8º. E nós já deixamos dito, em exposição aqui anterior, que esse artigo 6º, ao que eu acabo de fazer referência, prevê 2 possibilidades de instrumentos para que se institua a concessão do direito especial para fins de moradia. Ou um título de origem administrativa ou um título judicial. Então, tanto pode ser um termo administrativo, conforme está na lei, quanto pode ser uma sentença judicial. Então, pode obter-se diretamente na via administrativa ou, quando o caso, na via judicial, se houver recusa ou se houver omissão da administração pública. Aqui entra um problema interessante, porque ainda recentemente pôs-se em discussão com soluções controversas aqui no estado de São Paulo sobre a necessidade da utilização e do exaurimento da via administrativa para permitir o recurso à via judicial, até mesmo por meio de mandado de segurança, em caso de recusa do registrador em inscrever determinado título. E, curiosamente, o assunto foi parar no tribunal, em 2 câmaras diferentes, da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, e as 2, por unanimidade de votos, entenderam de maneira controversa. Uma julgando que não havia necessidade de utilização da via administrativa, menos ainda de seu exaurimento, e a outra entendendo que havia, antes de poder valer-se do mandado de segurança ou de outra via judicial adequada, caberia esgotar o âmbito administrativo por meio do processo da dúvida registral. Isso aí, uma controvérsia. Podemos, qualquer dia desse, examinar o tema numa exposição separada. Bem, numa ou noutra dessas hipóteses, ou seja, tratando-se de termo administrativo ou de sentença, o título deve ser levado a registro imobiliário. Porque o parágrafo 4º do artigo 6º da medida provisória 2.220 diz exatamente isso, que o título
conferido por via administrativa, por sentença judicial, servirá para efeito de registro no ofício imobiliário. O artigo 7º, aqui eu também fiz referência dessa medida provisória, 2.220, faz referência a que tanto se admita a transferência inter vivos do direito especial, não é? Ou mortis causa, para fins de transmissão da concessão de uso especial para fins de moradia. Portanto, ele é não só transferível por alienação, mas também por sucessão hereditária. Ora, o que aqui mais interessa, porque nós estamos cuidando, na verdade, do averbamento. Eu fiz toda essa digressão para podermos retomar o tema da concessão de uso especial, mas agora, com vistas ao averbamento, temos de pontualizar um tanto a questão. E aqui na matéria do averbamento, o que interessa, sobretudo, é o artigo 8º da medida provisória 2.220, que trata das duas hipóteses que dizem respeito à extinção da causa jurídica, ou seja, a extinção do título da concessão. A primeira hipótese é quando o concessionário dá ao imóvel, de que ele tem a posse, uma destinação diversa da moradia, seja moradia para si próprio, seja moradia para a sua família. Se ele destina diversamente o imóvel, que é teleologicamente, finalisticamente, referido à moradia pessoal ou familiar, ele então está sujeito à extinção da concessão de uso especial. Por exemplo, ele resolve estabelecer um comércio no local, ou uma indústria, ou então não mora ali, deixa fechado o imóvel, é uma posse meramente formal, está sujeito à extinção. E a segunda hipótese é a de o concessionário adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. Então, por quê? Porque essa concessão supõe exatamente a ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. E, nesse caso, a lei cria ainda, estende para outra hipótese, ou seja, a concessão de uso de um outro imóvel, seja urbano, seja rural. Tanto em uma como em outra dessas hipóteses de averbação, no cartório imobiliário, basta a declaração do poder público concedente. Essa é uma hipótese relativamente rara. Isso está no parágrafo único do artigo 8º. Ali se lê que a extinção de que se está a tratar deve ser averbada no ofício de registro de imóveis, e vem a parte final desse dispositivo dizendo por meio de declaração do poder público concedente. Portanto, não há necessidade de acordo, não há necessidade de sentença judicial, não há necessidade diversa do que uma simples declaração do poder público concedente, naturalmente declaração formalizada. Bom, outra história, aí é outra história, é saber se o poder público pode, à margem do contraditório administrativo, determinar essa extinção. Agora, é outra questão. O registrador não examina essa possibilidade. Isso é uma matéria que pode ser objeto de discussão administrativa e até de discussão judicial. Ou seja, o concessionário, titular desse direito, se verificar que houve extinção por ato unilateral, que está previsto em lei, que essa extinção possa ser feita de modo unilateral, está na lei. Mas como pode emitir-se essa declaração do poder público é outra história. Ou seja, haverá necessidade de examinar, como sempre, motivo, finalidade, competência da autoridade administrativa, e aí o ponto. Se há ou não necessidade do contraditório administrativo. Provavelmente há. À luz da Constituição, há. Portanto, essa matéria deve ser examinada, mas não está sujeita, aparentemente, parece-me, à qualificação pelo registrador. Não cabe ao registrador verificar se os requisitos da formação do ato administrativo estão presentes em cada título recebido. Ele recebe simplesmente a declaração do poder público e pratica o ato de averbação extintivo. Caberá ao interessado
particular que se julgue prejudicado, se não observado o direito de contraditório num processo administrativo, valer-se dos meios judiciais correspondentes. Bom, mas a questão que parece interessante aqui também ainda discutir é verificar se admite, como sabemos que se admite, a atuação unilateral. Por que é que isso se faz? Por que é que cabe, e é muito rara essa situação, o averbamento dessa extinção calcada em mera declaração unilateral do poder público. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, uma professora aqui da Universidade de São Paulo, de reconhecida autoridade na área do direito administrativo, ensinou a propósito desse tema que a concessão é uma outorga de uso privativo de bem público ou particular. Então, o que ocorre com essa concessão de direito especial é simplesmente uma outorga de que um bem público possa ser usado privativamente por um particular. E isso se instrumenta, diz ela, comumente mediante um contrato administrativo. Portanto, aqui se põe a questão da bilateralidade, como em todo contrato. De maneira que, por meio desse contrato, o que faz o poder público é facultar aos particulares, ou a um particular determinado, a utilização exclusiva, privativa de um bem público, para que ele exerça essa ocupação, posse, de acordo com a sua destinação. Muito bem. Isso está em um estudo da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em um trabalho, um capítulo de um livro, muito interessante esse livro, por sinal, chamado Estatuto da Cidade. Uma obra que foi coordenada pelos professores Adilson Apreudalari e Sérgio Ferraz. A primeira edição desse livro é de 2002. Eu tenho aqui uma outra edição que é de 2010, mas a edição original é de 2002. A professora Zanella de Pietro, entretanto, prossegue na sua lição e diz que a hipótese da concessão de uso especial para fins de moradia ostenta uma peculiaridade. É de que a legislação de regência normativa que rege essa matéria não se refere ao contrato. De tal maneira que, embora a concessão em geral seja objeto de um contrato administrativo, no caso da concessão de uso especial para fins de moradia, a lei não fala em contrato. De maneira, diz ela, que o Instituto foi tratado como um ato unilateral. Aí está. Um ato unilateral gratuito, que está previsto assim na medida provisória, 2220, de simples uso e não de exploração, porque sua finalidade é de moradia. Moradia é um uso, não uma exploração. E uma concessão perpétua, que ele subsiste enquanto o concessionário ou aqueles que o sucederem respeitarem a utilização para fins de moradia e não adquirirem a propriedade ou concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural, de utilidade privada, porque é do interesse do concessionário e de sua família, só indiretamente pode dizer-se que isso é de interesse social, mas a utilidade é privada, obrigatória, porque o poder público não pode indeferir essa concessão se o particular preencher os requisitos. Note-se, portanto, que a medida não é discricionária para o poder público, a concessão do direito real de uso, senão que, tanto que preenchidos os requisitos legais, deve ser concedido. E autônoma, é uma concessão autônoma porque não se vincula a nenhuma outra modalidade de concessão. Daí que, sendo o ato de constituição unilateral, portanto, com um mero aceite do particular, não há um contrato particular, apenas aceita esse ato, se justifique, em conformidade com a normativa de regência, um correlato ato unilateral de sua extinção. É por isso que se aceita o ato unilateral de extinção, porque a própria Constituição foi tida por unilateral. Mas,
volto a dizer, isso não exclui que tenha de existir um processo administrativo para a extinção, ainda que simplificado, e, a meu ver, com o ensejo, a propiciação do direito de defesa, do direito de contraditório. Muito bem. Eram essas, sim, as referências que cabiam fazer aqui a propósito desse tema, que mais, na verdade, reitera aquilo de que nós já cuidamos lá atrás, ao versar o registro estricto sensu da concessão em pauta. Então, eu quero agradecer mais uma vez àqueles que participaram desse nosso encontro, a direção da ANOREG do Paraná também, a minha estimada Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, lembrando que já amanhã, dia 1º de abril, eu, se Deus permitir, viajarei a Curitiba para participar no Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná de 2 eventos. Elas serão reunidos em uma só comemoração. A solenidade de assinatura do convênio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral com o Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Se estará ali representado por sua presidente, a professora Mônica Jardim, autoridade consagrada no direito registral. E a segunda circunstância importante desse encontro paranaense serão as palestras que haverão de ministrar-se ali no plenário do Tribunal de Justiça Paranaense para a inauguração do curso de pós-graduação que se celebrará graças à Escola Judicial do Paraná, em cooperação com a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Será a aula inaugural, serão as aulas inaugurais desse curso. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a todos e na semana que vem voltamos, se Deus assim permitir.